Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma breve síntese da história da redenção sobre o que é a Bíblia, como ler os livros da Bíblia, como nós podemos olhar para a Bíblia e entender o que ela está nos transmitindo. Vamos nessa breve aventura sobre a Bíblia Sagrada? Pois bem, vamos tentar fazer um resumo de toda a Bíblia Sagrada, de toda a história da redenção. Para a gente poder entender do que se trata esse vídeo de hoje, a gente precisa ter em mente a seguinte ideia. Deus, ele foi se revelando na história de forma progressiva, né? Foi dando a revelação à Bíblia Sagrada de forma progressiva. O que isso significa? Que em cada momento da história, ele foi se revelando ao homem e foi inspirando o homem para que ele registrasse o que Deus houvera então revelado, né? E isso perdurou aí por aproximadamente 1500 anos. Então a revelação de Deus escrita que nós temos hoje, registrada, ela ocorreu num período aí de 1500 anos. E a gente vai tentar fazer uma síntese dessa breve história. Em cada momento que o tempo vai passando, né, nós estamos aqui condicionados no espaço-tempo, né, diferente de Deus. Então, em cada momento da história em que Deus conta a história da redenção, ele vai acrescentando alguns elementos. E hoje eu quero fazer essa breve síntese aqui da Bíblia Sagrada. E tudo começa quando? Começa lá em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí Deus começa a dar forma aos céus e à terra. Então, depois que ele cria um jardim, ali ele coloca Adão, ele forma Adão das suas próprias mãos, e de Adão ele tira Eva e diz para que eles tomem de conta do jardim e para que eles, então, povoem. Deus os abençoa com a fecundidade para que eles possam, então, povoar ali a terra. E o que acontece? O homem, então, desobedece a Deus. E ao desobedecer a Deus, Deus faz a ele uma promessa de redenção, de que da mulher, da semente da mulher, vai nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Então nós vemos, então, a história começar a se desenvolver, né? A história da redenção começando, então, a ser desenvolvida. Então nasce Caim e Abel. E aí nós vemos, na própria história contada por Deus, registrada pelos homens, mas inspirada por Deus, nós vemos ali que Caim mata Abel. E depois, então, Adão e Eva têm outro filho chamado Sete, e Deus dá continuidade a essa história. Lembrando que Deus prometeu de que da mulher nasceria o Salvador, de que nasceria Cristo. E nós vemos, então, essa descendência começar, o povo ali começando a povoar a terra. Então, quando nós olhamos para Gênesis, nós vamos perceber que em Gênesis há duas divisões, grandes divisões ali, né? A primeira, do capítulo 1 até o capítulo 11, que fala da pré-história. Depois nós vamos ver Gênesis falando da história de Abraão. Então nós vamos ver que nasceu Caim, Abel, Caim mata Abel, depois nasce Sete. E aí depois nasce Enos, daqui mais adiante vai nascer ali então os filhos de Noé, né? Nasce então Sem, nasce... os povos começam a surgir ali, até que nós temos ali no capítulo 11 a Torre de Babel. E nessa Torre de Babel, depois do dilúvio, né? Passa o dilúvio, a maldade do homem se alastra na face da terra, Deus manda o dilúvio como juízo, salva Noé e a sua família, para dar continuidade à história da redenção, né? Deus havia prometido um redentor, que da mulher nasceria esse redentor, então Deus não podia fulminar toda a terra, todos os habitantes da terra, porque ele houvera prometido um redentor. Então ele pega lá Noé, a sua família, os salva do dilúvio, então Deus traz juízo. E depois de Noé, Deus diz a ele a mesma coisa que houvera dito a Adão e Eva, né? Sedes fecundo e povoem a terra. E nós vamos chegar lá em Gênesis 11, em que há a Torre de Babel, em que o povo não quer se espalhar na terra como Deus houvera ordenado. Eles querem ficar ali, eles querem fazer o próprio nome grande, construindo uma torre que alcançasse o céu. Então, estão desobedecendo a Deus. E o que Deus faz, então? Desce do céu a trindade, né? Então, desçamos e confundamos as línguas dos homens. É assim que está escrito. Então, Deus confunde a língua, as línguas, eles não conseguem se comunicar, né? Ali nós temos a origem, né, dos idiomas, eles não conseguem se comunicar, então eles são espalhados na terra. Então, eles obedecem a Deus, ainda que de forma peremptória, obrigatória. Vocês vão me obedecer. Eu disse que para vocês fazerem isso, vocês vão fazer. Vocês vão se espalhar na terra e vão povoar a terra. Né? E nós chegamos, então, perdão, em Gênesis 12, em que começa a contar a história de Abraão, em que Deus vai chamar Abraão, vem cá, de você eu vou fazer uma grande descendência. Lembrando que Deus está se revelando de forma progressiva para trazer o Salvador. A gente pode afirmar que a Bíblia,
de posse da Bíblia que o tema central dela é a salvação do homem por meio da obra de Cristo. Então, vem Abraão, e de Abraão sai Isaac, sai Jacó, e de Jacó sai quem? Os 12 filhos de Jacó vão formar as 12 tribos de Israel. Lembrando que das 12 tribos de Israel nós temos Manassés e Efraim, que são filhos de José. José não é uma tribo, mas sim os seus filhos. E a história de Abraão, então, é contada depois de Isaac e depois de Jacó. Então, essa família de Jacó com os seus filhos, mais os seus netos e seus bisnetos, em número ali aproximadamente de 70, são levados para o Egito, para morar no Egito, porque a família vendeu José, que era o filho mais novo, e ao vender José, e a Gênesis vai terminar exatamente contando a história de José, ao vender José na condição de escravo, Deus estava preservando o seu povo. Então, Canaã, onde o povo de Deus ali estava, passou por momentos de escassez, e José, sendo levado para o Egito, passou a ser governador depois de algumas outras coisas terem acontecido com ele, como ele ter sido preso, etc. Mas eu não vou entrar aqui nos meandros da história, de cada personagem, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. A nossa ideia é ter essa em mente toda essa história progressiva das Escrituras, a história da redenção. Então, José ele é vendido para o Egito, depois José passa a se tornar governador do Egito, Canaã começa a passar um momento de escassez, de fome, então Jacó com os seus filhos e sua família, aproximadamente em número de 70, seguem para o Egito. Então ali no Egito eles passam a habitar na terra de Gósen. Depois de Gósen, José morre e algumas tribos bárbaros invadem ali o Egito e não reconhecem os feitos de José e viu que o povo já estava em número muito grande ali, os hebreus. E eles então fazem daquele povo escravo, torna aquele povo escravo. E Deus havia dito a Abraão lá atrás que o povo dele, a descendência de Abraão, se tornaria escravo em terra desconhecida. E o povo fica ali durante 400 anos escravos no Egito. Até que Deus levanta um homem, suscita um homem ali chamado Moisés, que ele prefigura ali uma sombra de Cristo, para que tire o povo da condição de escravo e os liberte até Canaã. Então Deus levanta esse homem vai diante de Faraó, então conduz esse povo até a terra de Canaã. E ali em Canaã, o que passa a acontecer quando eles estão prestes a entrar no Egito? Lembrando que antes, ainda no deserto, em Êxodo 20, nós vamos ver, Deus entrega a Moisés as tábuas da lei, dizendo, olha, eu já tirei vocês de lá, eu sou o Deus de vocês, agora andem segundo a minha vontade. E Deus então entrega a Moisés as duas tábuas da lei. A primeira, apontando para o relacionamento do homem para com Deus, a segunda, do relacionamento do homem para com o seu próximo. Então Moisés fala da lei, e quando eles estão prestes a conquistar Canaã, a entrar em Canaã, Moisés então ele repete os 10 mandamentos, né? A gente vai ver isso em Deuteronômio, a ideia de Deutero, né? Segundo, nomia, né? De lei. Então é repetida a lei para que o povo ande segundo a vontade de Deus. Moisés então morre e Josué então vai adiante com o povo para que adentre em Canaã. Né? Até então que Josué ele vai morrer e vai iniciar então o período de juízes, em que não havia rei em Israel, e o texto vai dizer que eles viviam segundo a própria vontade, segundo o próprio querer. E aí, quando o homem vive segundo o desejo do próprio coração, ele provoca um caos. Ele vai se tornar idólatra, porque ele é inclinado para a maldade. Então, ele começa a adorar outros deuses. Então, Deus traz juízo sobre eles. O que é esse juízo? Outros povos, outras nações afligem esse povo. E ao afligirem esse povo, o que acontece? Deus traz juízo e o povo volta a Deus, clama a Deus, né? Por isso que a gente costuma falar que a perseguição aos cristãos depura o cristão, né? Há uma depuração. Então eles clamam a Deus, Deus levanta um juiz, né? E ao levantar um juiz, esse juiz combate esse outro povo e eles vencem, então eles passam a se voltar para Deus. O povo volta-se para Deus e começa a adorar a Deus novamente enquanto o juiz está vivo, né? E o juiz fica ali em torno de 20, 30, 40 anos e o povo está adorando a Deus. Depois que o juiz morre, o povo começa a idolatrar de novo. E isso acontece aproximadamente em 350 anos, até que o povo pede um rei. Então, vem ali o período da monarquia, em que o primeiro rei é Saul, né? O rei que o povo pediu. O povo olhava para as outras nações, nós queremos um rei como eles. Então, eles passam a ter um rei. Né? Saul. E aí Saul então morre, vem o segundo rei, aquele que é um homem segundo o coração de Deus, que é Davi. Né? Isso, o reino está todo unido, unificado, uma coisa só. Até que Davi morre então e vem Salomão, aquele que constrói o templo, e o reino ainda unificado. Depois da morte de Salomão, né, seu filho, Jeroboão, as tribos elas são separadas. Então
tem 10 tribos que estão ao norte e 2 tribos que estão ao sul. A capital das tribos que estão ao norte é Santa Maria. Santa Maria, não, é Samaria, não Santa Maria, né? É Samaria. E a capital das tribos sul, que é Judá, né? Dentre elas Judá, é Jerusalém. Então as tribos são divididas. No entanto, na medida em que o tempo vai passando, o povo sempre sendo afligido por conta da sua idolatria, da sua desobediência a Deus, lá aproximadamente no século 6 antes de Cristo, no século 6, 7 antes de Cristo, as tribos do norte são dizimadas pelos assírios, né? Pelos assírios. Então, alguns das tribos do norte fogem para as tribos do sul, até que no século 5, 4 ali antes de Cristo, as tribos do sul, né, entre elas Judá, são levados cativos para a Babilônia, e Deus já havia avisado por meio de profecia Jeremias que isso aconteceria. Então eles passam a estar ali 70 anos na condição de escravos, de cativos ali em Babilônia. Até que chegado o período, né, a oração para que então Daniel ora a Deus, né, Daniel, para que o período já é chegado, está na hora de Deus mandar o seu povo para a sua terra. Então vem ali os medo-persas, tomam de conta ali da Babilônia, invadem ali a Babilônia, e aí passam a ter outro reinado, e o povo então segue de volta para Jerusalém, né? Então, ao seguir para Jerusalém, nós temos ali ainda a ação dos profetas, os profetas ali atuando, e até que chega o último profeta, que é Malaquias. E nesse período, então, nós vamos ter ali 400 anos de silêncio profético. Ainda antes disso, a reconstrução do templo, porque o templo havia sido destruído, né? Havia sido destruído, Jerusalém. Então, a reconstrução do templo, ali no período de Esdras e Neemias. E depois de Malaquias, que é o último profeta, nós vamos ter um período ali de 400 anos de silêncio profético em que Deus não fala mais por meio de profecia. Então, o que começa a acontecer ali? Começa a acontecer uma preparação para a vinda daquele que Deus havia prometido lá no início, lembra? Em Gênesis 3,15, que da mulher vai nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Então, nós começamos a ver ali Alexandre o Grande tomando de conta de todas aquelas regiões em volta ali do Mediterrâneo, colocando o único idioma que era o grego, né, o grego falado. Nós vemos ele não escravizando o povo no sentido mais, como é que eu posso dizer, mais pejorativo do termo, mas ele fazia uma miscigenação religiosa, então todos podem adorar a Deus. E é importante entender que os judeus, mesmo nessas dispersões, mesmo sendo levados à condição de escravo, eles levavam consigo o quê? A Torá. Levavam consigo sempre o Antigo Testamento, a Torá, porque nós cultuamos a um Deus, o único Deus. E Alexandre o Grande não acabou com isso, apenas miscigenou. Vocês podem adorar qualquer Deus. A gente começa a perceber ali a ideia da liberdade religiosa lá 300 anos antes de Cristo, né? Então, o judeu tinha essa promessa messiânica desse Salvador. Então, eles continuaram, mesmo com o império de Alexandre o Grande, construindo as sinagogas para ler a Torá, para ter essa perspectiva messiânica, essa esperança de um Salvador. E aí Alexandre o Grande determinou que todos falassem o grego, né? O grego comum, chamado grego koiné. Então todos começam a falar o grego koiné, até que depois vem o Império Romano. E depois do Império Romano, o que o Império Romano fez, na verdade? Ele alastrou ainda mais o Império, aumentou mais as conquistas, fez ainda estradas, pavimentou vários caminhos para se deslocar de uma cidade para outra cidade, colocou segurança, ou seja, estava seguro transitar no Império Romano, que tinha aumentado ainda mais, ou seja, trabalhou muito a infraestrutura, trabalhou muito a segurança e o único idioma sendo falado. Né? Até que Paulo vai chegar e vai dizer, é chegada a plenitude dos tempos, que na plenitude dos tempos, né, nasceu aquele, né, filho de mulher, que é nascido de mulher, né, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo nasce na plenitude dos tempos. Nós temos agora a liberdade religiosa, o judeu podendo cultuar na sinagoga, na perspectiva messiânica. Nós temos um único idioma sendo falado, ou seja, todo o império falava o grego, né, e depois começou a se falar o latim. Então, ou seja, a comunicação era muito fácil, né, a comunicação não era difícil, e agora nós temos a infraestrutura, né? Nós temos a segurança para transitar no império, a facilidade de deslocamento de uma cidade para outra. Então, Jesus Cristo nasce nesse momento. Nasce exatamente nesse momento. E depois que Cristo, então, nasce, cresce aos 30 anos, desenvolve o seu ministério, ele dá a ordem agora para pregar. Né? Então, preguem o evangelho. Né? Ele morre, ele ressuscita, ele ascende aos céus e envia o Espírito Santo. E agora vocês vão pregar o evangelho, aquilo que eu vos tenho dito a vocês, aquilo que eu vos tenho ensinado. Aí nós temos um único idioma sendo falado, nós temos a infraestrutura facilitada para o deslocamento das pessoas,
nós temos a segurança ali no Império Romano, então tudo foi preparado agora para que o evangelho fosse proliferado, para que o evangelho fosse pregado, né? E depois dessa pregação do evangelho, a gente entende que à luz da Bíblia, ali começam-se os últimos dias, o evangelho é pregado, e ao ser pregado esse evangelho, novas comunidades cristãs passaram a surgir. E como vinha gente do judaísmo, vinha gente do paganismo, havia a necessidade de que a obra de Cristo fosse explicada. Então as cartas começam a surgir para poder dizer o que era a obra de Cristo, como eles deviam cultuar, o que eles deviam fazer. Então vai surgindo ali então o Novo Testamento. E desde então, essas pessoas, esses cristãos, desde o primeiro século ali, ficam na perspectiva da vinda do Salvador, que está lá no Apocalipse, que é a síntese de toda a história da redenção, bem como a consumação da obra de Cristo, em que ele vai voltar, vai restaurar todas as coisas com ele mesmo. Ele vai restaurar a criação, vai glorificar os seus eleitos, e aí então começa-se um outro período, que é o momento ali em que o povo de Deus estará reunido com ele, glorificado, né? Então, essa é uma breve história da Bíblia Sagrada. Tentei fazer uma síntese aqui de toda a história da redenção em alguns poucos minutos, né? Sei que isso é difícil, mas eu acho que dá para a gente ter uma ideia sobre o que é a Bíblia. Então, Deus trabalhou na história de forma progressiva o tempo todo para trazer Cristo. Então, se lá no Antigo Testamento houve uma preparação para que Cristo viesse, agora no Novo Testamento, no que tange a pregação do Evangelho, agora a preparação daqueles que são eleitos para a segunda vinda de Cristo. Então nós temos no Antigo Testamento a preparação para a vinda do Salvador, e agora nós temos o momento da preparação da igreja para a vinda de Cristo. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para que você seja avisado de quando outro vídeo for postado aqui no canal. Tá? E se você gostou, você pode se tornar membro desse canal e ajudar esse canal a crescer. Você, ao se tornar membro, vai ter acesso a cursos que são exclusivos para membros, como o curso que está ali, Introdução à Interpretação Bíblica, com 9 aulas. Tem 2 aulas do curso Explicando as Heresias, né? A próxima aula será postada em breve. Então você vai ajudar no crescimento desse canal. Mas curte, comenta, compartilha para que o YouTube entenda a relevância desse vídeo e sugira ele a outras pessoas também. Tranquilo? Então fique com Deus, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, porque se Ele não quiser, certamente não acontecerá.